Então hoje nós vamos ter o privilégio de ouvirmos a doutora Gláucia. Doutora Gláucia é uma irmã por quem nós temos muito amor, muito carinho. Vamos vê-la. Eu tive o privilégio de ser aluno no seminário da doutora Gláucia. Então, morram de inveja. Fiquei um semestre ouvindo a doutora Gláucia e foi um prazer para o meu coração. Então, eu desejo que o Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração através da doutora Gláucia e peço que de fato Deus a use como instrumento, né? Então, fique à vontade, é sua casa, é um prazer para a gente ouvi-la. Obrigado, pastor Tiago, é uma alegria vê-lo. Eu lembro de que conheci Tiago quando havia muitos cabelos ainda, visíveis. Ainda existem, né? Mas há pouco tempo, isso foi há pouco tempo. E é uma alegria estar aqui, irmãos e irmãs. Eu disse no primeiro culto que desejei muito estar aqui com vocês, como Jesus disse, mas eu espero que não seja essa a última ceia. Não seja esse o último momento, mas se for, certamente o caminho do Senhor e os tempos do Senhor são os melhores para nós, né? Queria agradecer a Deus a alegria e a oportunidade de estar aqui lidando com esse tema, a cura, o cuidado da alma, especialmente falando da questão da estima, da autoestima, e também porque nos tempos de hoje nós estamos vivendo um mundo que nos puxa para fora. As crianças, desde o primeiro, segundo ano de vida, são levadas às creches, às instituições, a atividades, a coisas, isso emenda com o colégio, atividades extracurriculares, e emenda com a adolescência, com jogos, com esportes, e chega a vida adulta com desempenho profissional, com uma chamada para sermos vencedores, de sorte que toda a nossa sociedade está estruturada para que a gente não pare. Toda a nossa sociedade está estruturada para que nós não nos aquietemos. Toda a nossa sociedade está o tempo todo pulsando para que a gente mostre desempenho, resultados, performances. E quando nos aquietamos, agora vamos ter lazer, então tem uma indústria do entretenimento de novo nos cooptando para que a gente não se aquiete. Portanto, chegar à Igreja do Senhor e ter a oportunidade de falar do tema da alma é muito precioso, né? Primeiro porque nós, na realidade, não somos só corpo, né? A nossa alma, ela, na realidade, é a dimensão da experiência humana que abre um caminho para o nosso espírito. A nossa experiência com o Espírito de Deus se dá através, no âmbito da alma, nós somos levados ao Espírito. Mas se a nossa alma, por alguns motivos, se torna obscura, adensada demais, nós podemos ficar o tempo todo presos ao que está fora. Então, ao que é visível, ao que nos puxa, ao que nos chama, ao que nos estimula, ao que nos toca, ao que nos atravessa e sem tempo para nos aquietarmos. O homem de hoje está tão atravessado por tantos estímulos que quando muitos de nós nos aquietamos, deprimimos. Então, um número enorme de pessoas que estão aqui nessa igreja não podem parar, porque se parar vão deprimir. Alguns já sabem disso e outros não sabem, mas quando por algum motivo ficam sem atividades, começam a deprimir. Isso é um sinal de que nós perdemos a capacidade, alguns de nós, de nos aquietarmos, de experimentarmos essa quietude onde nós somos capazes de ouvir o salmista, a voz do salmista ressoar em nós, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante que a Escritura não diz assim: alvoroçai-vos demais para saberem que eu sou Deus. Diz assim: se aquietem,
nesse lugar de quietude, saibam que eu sou Deus. A quietude tem sido empurrada para fora da nossa sociedade. Nós precisamos estar conectados à TV, à internet, aos celulares, aos amigos, ao desempenho, à mídia. Se fosse decretado hoje no Brasil uma proibição de que nos próximos 6 dias nenhum de nós se conectasse a celulares, à internet, à rádio, à TV, a jornais, haveria uma sociedade com uma profunda depressão. Porque perdemos o hábito de entrarmos num lugar secreto, de desejarmos esse lugar, de experimentarmos Deus como aquele amigo que nos chama, que nos deseja, que nos chama à tenda do encontro, e que nos chama pelo nome. Gláucia, Tiago, amorosamente, amorosamente. Portanto, o tema da estima, da autoestima é importante, porque desde muito tempo na história da igreja, desde que a igreja foi para o deserto, desde os pais do deserto, até bem recentemente, quase na Idade Moderna, os padres, os orientadores espirituais eram chamados de cura da alma, os que curavam a alma. E, na realidade, isso indica um caminho da igreja. Eu tenho a alegria, a honra de fazer parte do grupo fundador que fundou o CPPC. Parece a sigla da antiga Rússia, mas não, é Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Há mais de 36 anos. Eu sou do grupo dos Jurássicos, dos primeiros que estavam ali. E o CPPC foi organizado, a ideia de associar psicólogos e psiquiatras cristãos, gente de ciência, que queria subordinar, queria realizar um diálogo da ciência com a sabedoria bíblica e queria dizer que o conhecimento é só o conhecimento, mas que a sabedoria bíblica, a sabedoria do Pai pode nos levar ao lugar da vida. Eu tenho a honra de fazer parte do grupo fundador desses Jurássicos lá. Nos primeiros anos do CPPC, do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, nós tínhamos um lema que repetimos uns para os outros. Cremos na vocação terapêutica da igreja. Cremos nisso. Homens de ciência dizendo, nós que somos chamados para lidar com o lugar da terapia, cremos que a igreja foi chamada para esse lugar. Que a igreja que é agente de saúde, de cuidado, de restauração, cremos que esse recurso, que esse chamado primeiro é da igreja. E que de algum modo, por algum modo, nós fomos perdendo esse chamado, e esse chamado foi se localizando em algumas pessoas, em profissionais fora da igreja, mas essa vocação, esse vocare, esse chamado é chamado para a igreja do Senhor. Somos chamados a exercer uma vocação terapêutica de cuidado no mundo. Somos chamados para ser um sinal de um Deus que cuida amorosamente da alma. Somos chamados para dizer ao mundo, existe um Pai que nos ama. E isso não tem a ver com desempenho, isso não tem a ver com scores, isso não tem a ver com posses, isso não tem a ver com beleza, isso tem a ver com atribuição de dignidade que o Pai faz a mim e a você quando me chama a ser imagem e semelhança dele. Então, minha alegria em ser recebido pelo pastor Tiago. Por favor, deixe meu abraço ao reverendo Antônio Carlos, está nesse lugar, falar desse tema da cura da alma, porque entendo que esse tema é mais do que necessário, ele é urgente para todos nós. E me alegro sabendo que todos esses queridos irmãos estiveram aqui antes, e eu gostaria, quem sabe, de acessar essas palestras para também ser abençoada com aquilo que Deus trouxe. Por que a gente precisa de cura da alma? Por que a gente precisa de tratar a nossa estima? Eu queria falar de 7 pontos antes de fazer a leitura da palavra. Eu vou fazê-lo, mas primeiro eu queria falar desses porquês e depois fazer a leitura da palavra. Primeiro, nós precisamos de cura da alma, porque nosso espírito foi regenerado através da salvação que aceitamos em Jesus Cristo. Nossa alma, no entanto, é herdeira do pecado dos nossos primeiros pais e palco também das nossas próprias transgressões. Nós precisamos de cura da alma para sermos
curados e purificados. A fala do salmista no final do Salmo 139, que o reverendo Tiago leu aqui, diz bem isso: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos de cura da alma para sermos purificados. Também precisamos de cura da alma porque existe uma coisa chamada em nós, um sentimento que uma palavra grega define melhor, uma coisa chamada apistia. Apistia é uma desconfiança fundamental do caráter de Deus. É uma suspeita fundamental de que Deus não é quem diz que Ele diz que é. É uma coisa que foi inoculada pela serpente nos nossos primeiros pais e que herdamos. Quando a serpente fala com a mulher de modo simbólico, intenso, ela quer dizer isso. Será que de fato Deus é quem diz que Ele é? Será que de fato Ele ama, é provedor? Será que de fato Ele quer bem a vocês? Será mesmo? E essa desconfiança fundamental de Deus, essa desconfiança que vem de que muitas vezes, estando nós em situações difíceis, dramáticas, em desertos da vida, muitas vezes não temos uma fé madura, essa apistia atravessa nosso coração. E a gente fala, é verdade, eu creio que Ele é capaz de fazer milagres em todas as pessoas. Não sei se vai fazer na minha, não sei se Ele faz na minha. Olha a apistia aí, olha essa desconfiança fundamental do caráter de Deus que vem sobre nós. Às vezes, situações muito complicadas de relacionamento, uma crise enorme dentro da família, e você fala, será mesmo? Será mesmo que Ele é quem diz que é? Será mesmo que Ele se importa? Será mesmo que Ele ama? E a apistia, essa desconfiança fundamental aparece. Então, essa apistia que nos ronda, que nos leva a desconfiar do caráter de Deus, ela é o motivo pelo qual nós precisamos curar a nossa baixa estima, porque nós não desenvolvemos, na maioria das vezes, uma intimidade necessária com Ele. A fé, ela vai surgindo e sendo exercitada na nossa alma a partir de um crescimento da intimidade com Deus. No início, nós temos muito dessa apistia, dessa desconfiança. Deus faz com todo mundo, comigo não sei. Acho que se eu fizer tudo certo, aí vou receber o que Ele me deve, né? É uma desconfiança fundamental. Mas às vezes você diz, eu fiz tudo certo e as coisas estão todas ruins comigo. E aí você fica descobrindo que você estabeleceu com Deus uma relação de mérito-benefício, o que não tem a ver com graça. A graça é uma descoberta de que Deus te ama e você não merece, de que não há nada que façamos que possa merecer o amor do Pai. E maravilhosamente Ele nos ama. A graça é isso, essa coisa que me deixa sem saber o que dizer. O constrangimento do amor de Deus por nós. Quando vamos, então, nos amadurecendo na fé, nós diminuímos, a apistia vai diminuindo, nós começamos a confiar mais no caráter de Deus e nós vamos diminuindo o pensamento mágico, próprio da criança, próprio de uma fé imatura, né? O pensamento mágico é próprio das religiões espiritualistas e é próprio da magia, né? A pessoa acredita que fazendo algumas coisas, algumas ações, pode controlar a Deus. Então, ela faz algumas coisas, controlar os benefícios de Deus. E esse pensamento mágico atravessa hoje também muitas de nossas igrejas. Algumas pessoas acreditam que tem que fazer algumas coisas, tem que lavar com um certo sabonete para ficar limpo de algumas coisas, precisa usar um lenço para que algumas coisas aconteçam. Então, isso é fruto do pensamento mágico, né? Eu faço algumas coisas aqui, algumas coisas ali aparecem. E o pensamento mágico, como eu disse, queridos, ele é próprio da magia, né? Ele é próprio desse desejo de controlar o universo, o mundo espiritual. E é o contrário da fé que confia na graça de Deus, que é uma fé que pede a nós rendição. Eu não há nada que faça. Preciso aceitar o fato de que tu me amas incondicionalmente. Não há o que fazer. Sou amado, não entendo. É incompreensível. Não há o que fazer com o teu amor. Me rendo a Ele. Então, essa rendição ao amor de Deus. Esse não há o que fazer.
é a cara da graça de Deus para nós. Então, uma desistência da magia e da relação de mérito com Deus. Então, o tema da cura da alma é fundamental porque nós nos socorremos do pensamento mágico e que conecta ações como sinais de resultados garantidos, de bênçãos. E também precisamos da cura da alma para que a gente não corra o risco de nos abandonarmos a uma fé que precisa sempre, o tempo todo, de sinais. Nós precisamos, ao contrário, correr o risco para nos abandonar uma fé sem sinais, mas com a certeza da presença do amor do Pai. Né? Um exemplo de uma fé madura é o exemplo da fé abacuquiana, né? Onde Abacuque diz, ainda que não haja nenhum sinal de alegria, eu me alegrarei. Ainda que não haja certezas, indicações de salvação, eu me alegro nesse que me salva. Ainda que a provisão não aconteça e haja sequidão, eu sei que alguém que irriga meu coração, minha alma, está presente e me ama. Ainda que, diz Abacuque. Essa fé abacuquiana madura, que é um exemplo de fé madura também, se conecta com a fala de Jó, uma fala intensa, onde ele diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. É essa fé que põe a apistia pelo ralo, que vai embora, que não... Enfim, ela não tem mais sentido. Nós precisamos de cura da alma, queridos, da nossa estima, porque nossa alma precisa de cura para deixarmos de ter medo de Deus. Alguns de nós aqui temos medo de Deus. Lembro de um poema belíssimo da Adélia Prado, poeta que eu amo, e diz assim, eu te amo, te adoro, no entanto, não é sem pavor que te procuro. Esse poema reflete muito da vida de muitos. Um certo medo de Deus. No fundo temos medo, que Ele nos esmague. Não entendemos a fala de Pedro que nos convida dizendo, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, vos exaltará. Não entendemos que esse passar no caminho estreito diante dessa mão potente não nos levará a sermos esmagados. Mas essa mão potente vai calibrar o tamanho certo que nós precisamos ter diante da graça e do poder desse que nos ama e que fez todas as coisas a partir da sua voz, do seu desejo. Nossa alma precisa de cura, porque para que nós tentemos ser, para que nós deixemos de tentar ser o que nós não somos, né? E nos havermos com um fato inelutável, verdadeiro, que no fundo, a exemplo do que o anjo diz a uma das igrejas, nós também somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós também. Miseráveis, pobres, cegos, todos os seres humanos. Rainha Elizabeth, miserável, pobre, cego e nu. Barack Obama, miserável, pobre, cego e nu. Glaucia Medeiros, miserável, pobre, cego e nua. Na nossa finitude e precariedade somos todos assim. E quando nós não nos damos conta disso, nós podemos desenvolver uma coisa reativa de estima, uma coisa arrogante. Tenho conhecido, pela graça de Deus, pelo mistério desse caminho condutor, que escreve todos os nossos dias, sem que nenhum deles ainda houvesse conhecido. Tenho conhecido ao longo da vida juízes, desembargadores, gente que teve em ministérios, gente que às vezes tem um peito e a alma inflada, vazia, com uma baixa estima, e que só se reconcilia com uma verdadeira estima quando descobre que também é miserável, pobre, cego e nu. Precisamos de cura. Nossa alma precisa de cura para que a gente, para que nós nos enchamos continuamente de uma disposição para ir para esse lugar do silêncio, da qual eu falei no início. Um lugar da quietude, que nos afaste dessa algaravia de todas as coisas, de todas as vozes que habitam o nosso coração, e botar para fora as vozes da preocupação, as vozes do conflito, as vozes do querer, as vozes do ter, as vozes da rejeição, as vozes do orgulho, as vozes do coitadinho de mim, as vozes do ninguém liga para mim, as vozes do que olha eu aqui, todas essas vozes.
e nos rendermos à presença desse que nos chama a um encontro amoroso todos os dias, que não desiste de nós, que nos ama apaixonadamente, amorosamente. Nós precisamos disso. Por isso, eu celebro esse tema e gostaria de convidar para a leitura de 2 textos. Um, que nos remete à pessoa de quem é Deus. E o outro texto é um texto precioso, a qual volto muitas vezes. Me dei conta de que já falei uma vez, talvez, nessa igreja, sobre esse texto de Marcos, que eu amo. Quem já me viu falando aqui algumas vezes, talvez tenha corrido o risco de, eu já ouvi ela falando de Marcos 8, vou falar de novo, com novas coisas que Deus me dá. Precioso texto. Mas vamos lá, Salmos, livro de Salmos, no capítulo, Salmo de número 8, onde o salmista se depara com algumas indagações, faz algumas indagações para exaltar a Deus e para dizer um pouco de como ele percebe o homem no concerto da criação de Deus. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos lá, é o texto de Marcos 8, Evangelho de Marcos 8. A narrativa de Marcos sobre uma cura de Jesus. Marcos 8, 22. Não, perdão. Marcos. Estou vendo em Mateus, jamais vou encontrar Marcos e Mateus, né? Realmente. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes: não entres na aldeia. Esses 2 textos são maravilhosos, porque o primeiro, o Salmo 8, ele fala da grandeza de Deus, mas falando da grandeza de Deus, depois fala: o homem é esse ser que você coroa ele de glória, ele é um pouco menor do que os anjos, o Senhor faz isso com ele. E o Salmo 8 fala da grandeza de Deus, como é que você pode se importar com ele, mas
O Salmo 8, ele fala do valor atribuído, que Deus atribui a esse homem. No concerto de todas as coisas criadas, o valor do homem é inequívoco. Deus coloca a sua marca no homem, a sua imago Dei, e essa imagem e semelhança de Deus está em todo homem. Mesmo no homem que não conhece a Deus, que nega a existência de Deus, no ateu, mesmo que ele não reconheça, a imagem de Deus, naqueles que não o reconhecem, é como uma moeda desgastada, cuja esfinge está quase desaparecendo. Mas ainda que a esfinge esteja quase desaparecendo, ainda é uma moeda, ainda tem valor. E é assim que Deus nos vê. Valor. Existe um lugar no homem que nunca adoece, nunca adoece. Na maior loucura, na maior malignidade, é um lugar que nunca adoece no homem. Esse lugar é o lugar da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus. Por isso que a todo tempo, em qualquer momento, o homem mais terrível do mundo é capaz de dizer, sim, me rendo, aceito esse amor que não entendo, e que me salva, que me dá vida. É possível sempre fazer isso. A escolha nunca nos será tirada, enquanto a vida existir. Essa escolha é possível. Jesus atribui valor ao homem. Todos nós temos valor. Um valor muito que independe do que a gente faça. Uma criança excepcional, num estado excepcional grave, mesmo que ela não se comunique, não fale, nunca ande, nunca se mova, nunca abra os olhos, uma criança sim está cheia do valor e da dignidade que o Senhor atribui a ela. Criação de Deus. Não depende do valor, do que faz, do que tem, do que aparece. Depende desse amor de Deus colocado sobre a pessoa. A questão da estima é uma questão muito interessante, porque ela é construída. Porque embora nós tenhamos esse valor atribuído por Deus, nós precisamos de relações humanas para encontrar uma verdadeira estima em nós. Se nós não encontramos isso, nós vamos ser capazes de desenvolver a vida como pessoas muito tímidas, como pessoas que desconfiam do seu valor, que não acreditam muito no que fazem, que precisam muito de certificações e ratificações e de, confirmações sobre o seu próprio valor. Nós precisamos de um olhar amoroso, de alguém que olhe para nós e nos constitua. E esse olhar, habitualmente, é o olhar da mãe. A mãe, de modo geral, olha para a criança, quando a criança nasce, com um olhar encantado. E esse encantamento vai tomando diferentes formas ao longo do tempo que a criança cresce. A mãe olha para a criança e a vê. E essa visibilidade vai construindo um terreno de estima para a criança. Nos últimos 10, 15 anos, se desenvolveu em psicologia, desenvolvimento, o conceito de segurança psicológica. E, em termos gerais, segurança psicológica é aquela condição necessária de provimento afetivo à criança que permite a ela enfrentar o mundo e não perceber o mundo como hostil, como tenebroso, como amedrontador, como desqualificante. Então, prover a criança de condições de segurança psicológica é fundamental para que ela desenvolva uma boa estima. E que ela possa enfrentar as dores, os traumas, as histórias que vão acontecer no crescimento, na juventude, na infância. É verdade também que na idade adulta nós temos chances, né, de também rever isso. Mas o grande solo, o grande fundamento aparece na infância e na adolescência. Eu disse que é o olhar amoroso da mãe que olha para a criança e atribui valor a ela. Que é o rudimento da autoestima, que é o rudimento do valor. A criança tem valor. Quando alguém olha e aprecia, ela se mostra, ela se oferece, ela aprende a seduzir, porque encontra um olhar valoroso e valioso para ela. Isso é tão presente, uma necessidade tão forte, que não apenas na espécie humana, mas todos os mamíferos fazem um movimento para fazer contato visual com o homem quando ele cuida dele. Um gato, um cachorro, até um cavalo mesmo, enfim, um mamífero. Um gato e um cachorro na sua casa, se você fala com ele, ele está fora, ele vem e fica na sua frente e olha para você, fica querendo olhar para você.
Quem tem cães e gatos já percebeu isso. Ele olha para você, faz contato com você, quer ser percebido, quer ser visto. Na experiência humana, é o olhar da mãe e do pai que nos dão valor, que nos dizem quem somos, que somos amados, queridos, que temos valor em nós mesmos, enquanto não podemos fazer nada, apenas mamar e dormir, temos valor, porque alguém olha para mim amorosamente. Assim é. Esse olhar amoroso é o olhar de Deus, é uma metáfora do olhar de Deus para nós, um olhar que constitui uma estima. Num dos muitos encontros de Jesus com as pessoas, aparece o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu, cheio de sinais externos de estima, maioral entre muitos, chefe dos publicanos, com muito dinheiro, uma celebridade ali, todo mundo sabia onde ele era, quem ele era, onde ele morava, o que ele tinha, o que ele fazia. Zaqueu pequeno. O texto diz que ele sobe e quer ver a Jesus. É uma coisa linda nesse encontro de Jesus com Zaqueu, há muitas coisas lindas, mas uma delas é que o texto diz que Jesus, chegando à árvore onde Zaqueu estava, Jesus olha para Zaqueu e fala para Zaqueu: desce, eu preciso ir à sua casa. E na psicologia profunda isso tem um significado tremendo, porque esse olhar de Jesus para Zaqueu é esse olhar amoroso. Ele olha para Zaqueu, a semelhança daquele olhar que Agar descobriu no anjo que falava com ela: esse lugar é bendito porque nesse lugar eu vi o Senhor que me vê. Esse olhar de Deus nos constitui, nos dá empoderamento, nos permite sair para o mundo para fazer as nossas lutas, dizer: sou amado, sou querido, sou desejado, tenho um destino, tenho um pai, tenho um nome. Sou chamado, amado de Deus. E Zaqueu encontra esse olhar de Deus. E há um simbolismo aqui, porque Jesus olha para ele e fala: desce, eu quero ir na tua casa. E a estima também, a autoestima também é uma questão espiritual nesse sentido. Nesse encontro com Deus, quando nós vamos adentrando a intimidade com Deus, é que nós aceitamos o convite para descermos a intimidade de nós mesmos, ao mais profundo de nós, aos lugares escuros, aquelas mesquinhezas que nós temos, aquelas coisas não bonitas, as sombras que temos, aos lugares mais recônditos e sombrios, as invejas que temos, as competições, a vontade de destruir o outro na adolescência, na juventude, na idade adulta, aquele olhar soberbo que esconde baixa estima. Jesus diz: desce, quero entrar na tua casa. Isso é um convite para entrar no nosso mundo interior. E a história diz que Zaqueu desce, vai com Jesus, vai para casa e acontece uma coisa, fruto de quem tem boa estima. O final da história diz que Zaqueu se torna generoso. Generoso. Porque quando temos uma estima apequenada, temos dificuldade de sermos generosos. Podemos até sermos grandes doadores, mas sempre hipotecando o afeto para receber de volta aplauso, regozijo, nomeações. Mas a verdadeira generosidade é uma outra coisa. É fruto do fato de saber que somos amados. Somos amados. Podemos repartir isso com outras pessoas, porque há provisão para nós. O texto que lemos do cego de Betsaida aparece uma outra forma. Há um homem aqui apequenado, com uma estima baixa, certamente. Ele é cego, num tempo de ter uma pessoa com necessidades especiais. Ser uma pessoa com necessidades especiais significava ser, às vezes, um mendigo, às vezes, se não, um mendigo, uma pessoa desqualificada nessa sociedade. Esse homem é cego, ele está sendo conduzido por amigos ali. Os amigos o levam. Também é uma história parecida com pessoas que têm baixa estima, que são pessoas que estão sempre conduzidas pela opinião de outros. Depende dos outros, não sabe como é. Às vezes as coisas, seguir o que os outros pensam, uma coisa boa, às vezes não. No caso do cego foi ótimo, ele ter ido com os amigos, maravilhoso. Mas às vezes é assim. E a história diz que essa narrativa de Marcos é uma narrativa maravilhosa. Ela é uma narrativa de uma história, mas ela tem uma estrutura de parábola. Ela tem personagens, tem tempos definidos, tem uma moral no final. E é interessante, mas ela é uma narrativa, não é uma parábola. Mas ela vai seguindo, dizendo que Jesus recebe esse cego e os amigos levam o cego a Jesus pedindo que ele o tocasse.
Em outras referências no Evangelho, aparece a forma dizendo que todas as pessoas que tocavam a Jesus eram curados. Então, os amigos do cego não vão fazer isso de alegres. Eles viram a história, ouviram e vão atrás de Jesus. E rogam que Jesus o toque. Acontece uma coisa estranha nessa narrativa. Jesus está curando no meio da aldeia. Jesus não só toca, mas ele pega ele pela mão e caminha com ele pela mão. O Deus de toda a terra, o Filho de Deus, amado, caminha com o cego pela mão. O Deus do universo caminha com o cego pela mão. E se a gente pensar numa aldeia pequena, naqueles tempos, ir para fora da aldeia, andar 500 metros, 800 metros talvez, andando de mãos dadas com Jesus. E sabe, enquanto ele está andando de mãos dadas com Jesus, esse cara de baixa estima, cego, que outros levam ele, que conduzem ele não sabe bem o que diz, ele não sabe bem o que sente, mas ele começa a ter uma série de escolhas naquela caminhada. Jesus não toca ele, faz mais, pega ele pela mão e anda com ele pela mão. E sabe o que acontece enquanto Jesus caminha com ele pela mão até fora da aldeia? Nada. Não acontece nada, aparentemente. Mas dentro dele acontecem muitas coisas. Ele é um cego, ele tem que decidir confiar naquela mão que ele não vê. Assim como nós precisamos confiar no Deus que nós não vemos. Ele é um cego e precisa decidir se pisa forte, se deixa conduzir. É um caminho que ele não conhece, não é a mão do amigo que ele sabia, que trouxe. Não é a mão que ele conhece de cor, é uma outra mão, ele não consegue ver. É um caminho para fora, não é aquele caminho conhecido de dentro da aldeia, é um caminho com pedras, é diferente. Ele precisa decidir se confia ou não confia. Ele precisa decidir se acalma o coração dele, sente mais a presença desse que vai com ele, ou se ouve o coração dele decepcionado, dizendo, puxa, não fui curado. Ainda, orei, não fui curado. Muitas coisas acontecem com esse homem quando ele caminha. Ele precisa decidir se confia ou não em Jesus, ele precisa saber quem ele é, ele precisa decidir se presta mais atenção nessa presença que vai com ele. Ele precisa decidir se continua andando mesmo sem respostas. Ele precisa saber se pode deixar-se abandonar até que esse que conduz a ele dê um outro ritmo a essa caminhada. Muitas coisas acontecem dele, como acontecem dentro do nosso coração. O texto diz que Jesus chega fora da aldeia e toca ele. E a primeira coisa que acontece quando Jesus toca ele, ele pergunta, o que você vê? Ele fala, eu vejo os homens. E de novo eu queria fazer uma referência à baixa estima. Durante muito tempo da nossa vida, se temos baixa estima, a única coisa que a gente vê são os outros. A opinião dos outros, o olhar dos outros, a maneira como os outros querem, a maneira como os outros vão se importar, a maneira como vai ficar feio, a maneira como a gente não queria, a maneira como devemos, os outros. São os outros. Vejo os outros como árvores, diz o texto. O texto caminha e diz que Jesus toca nele uma segunda vez. Nessa segunda vez, eu arrisco dizer que ele vê Jesus, nitidamente, vê o rosto de Jesus. Vê esse que olha amorosamente. O que você vê? Ele vê tudo claramente. Eu ia falar disso para falar de estima. A baixa estima impede a gente de ver tudo claramente. A baixa estima impede muitas pessoas de tentar viver a sua vida de uma maneira com paz. Há pessoas aqui que tiveram sucesso tremendo, têm tido sucesso tremendo, conquistaram tudo que sonharam e restam insatisfeitas. Há pessoas aqui que têm um desempenho fantástico, são bons em muitas coisas, mas não são bons em aquietar-se e saber que o Senhor é Deus. Pessoas aqui que conquistaram algumas coisas e se conformaram com pouco, com pequeno. Tá bom para mim, não preciso tanto isso. Minha família nem imaginava que eu ia chegar nesse lugar. Para que mais? Você fica querendo que eu continue. Gente que tem baixa estima, que não ousa, que não caminha, que não se levanta para saber que Deus chama você para lugares outros. Pessoas que têm baixa estima por muitos motivos. Às vezes faltou esse olhar de quem cuida. Faltou um cuidado amoroso, a vida foi difícil, desafios, um pai, 2 pais, 3, 4 pais, não sei quantas mães, nenhuma mãe, uma mãe que misericórdia, melhor ela não ter, enfim, muitas coisas.
traumas, dificuldades, às vezes nada disso, uma vida maravilhosa, tudo ali, mas o pai nunca estava, a mãe nunca estava, recursos abundantes, pessoalidade nenhuma. Muitas coisas podem definir baixa estima na nossa vida. Pais que abusam, mães que negligenciam, muita coisa. Casamentos que são sonhados e acabam. Mas sabe, queridos, algumas coisas nós precisamos entender que o desejo de Deus é que nós experimentemos uma autoestima de quem é filho do Pai. De quem é filho do Pai de misericórdia, do Pai amoroso, que olha para você e diz, você é digno, você tem dignidade. Em português, a expressão dignidade tem algumas acepções, duas especialmente me parecem desejáveis de trazer aqui, que estão lá no Ruais, no Aurélio. Uma delas é dignidade, é valor em si mesmo. Quando você diz uma pessoa é digna, fala, nossa, essa pessoa tem valor em si mesmo. Eu me lembro do filme de Gandhi, que contava a história de Gandhi, não do filme, da história dele. Uma cena fantástica no tribunal dos indianos, ele vai ser julgado, porque está indo contra o império. E aí todo mundo espera o réu chegar, o juiz chega, o promotor, todas as pessoas chegam, e algumas pessoas levantam, porque o juiz e tal, e daqui a pouco, entre o réu. Aí entra o réu, quem era o réu? Gandhi. Aí entra Gandhi. Aí quando Gandhi começa a entrar, as pessoas da última fileira levantam, as outras também. Finalmente, o promotor levanta, o de defesa levanta, e o juiz olha para Gandhi e ele se levanta. Porque tinha entrado naquele tribunal uma pessoa cheia de dignidade, cheia de valor em si mesmo. Uma outra acepção para a palavra dignidade é respeito a si próprio. Respeito a si próprio. Quando você tem baixa estima, você tem dificuldade de respeitar a si mesmo. E muitas vezes você começa a ter experiências de falta de dignidade, porque não consegue respeitar a si mesmo. Por causa da pressão do outro, do desejo do outro, da dificuldade de confiar em seus sentimentos. Se você tem dignidade, você tem respeito a si mesmo. Às vezes você olha para uma pessoa extremamente simples, você fala, caramba, que dignidade você tem. Há um tempo atrás vi um curta-metragem que passava num grande lixão e havia uma mulher com um quadro mental grave, possivelmente uma mulher com esquizofrenia, e ela se achava rainha daquele território. E tinha um traço, não sei quantos viram esse curta, eu te olhava para ele, a mulher, ela parecia uma rainha, ela tinha tanta dignidade nela, que eu olhava e dizia, caramba, ela é uma rainha mesmo. Então, o entorno dela é lixo, mas tem realeza dentro dessa mulher, tem dignidade, tem um valor nela mesmo. Pois bem, irmãos e irmãs, Deus quer recuperar a baixa estima de muitas pessoas e atribuir esse valor em si mesmo, esse respeito a si próprio, que te permite fazer negociações olhando no olho, que te permite se confrontar ou enfrentar situações terríveis, dramáticas, tenebrosas, assombrosas, e saber em quem você tem crido, que é um juiz sobre toda a terra, e ele é um reto juiz. Dignidade. Há algum tempo, conheci a Flor de Lis, a história fantástica dessa irmã. E no relato dela, quando ela está diante do juiz, da vara da infância, o juiz determina que ela abandone, deixe todos os filhos e todas as crianças que lhe cuidava. Ela, num determinado momento do diálogo, ele diz, quem você pensa que é? Eu sou o juiz, tal e tal. Quem é você? Ela diz, eu sou a filha do Deus Altíssimo. E isso não vai acontecer. Ela quebrou a lei, mas isso não aconteceu. É uma dignidade em si, uma marca em si mesmo. Eu creio que Deus quer curar pessoas que aqui têm lutado o tempo todo com dificuldades. Às vezes, na adolescência, aparece muito mais um traço de solidão, de dificuldade. Há pessoas que sofrem terrivelmente quando se juntam com outras por falta de assunto. Isso na juventude, no início da idade jovem, assim, a pessoa sofre porque não tem o que dizer. Está todo mundo falando, a pessoa... não tem o que dizer. E quando diz, acha que o que diz não tem importância, a pessoa não é ouvida. Talvez isso não pareça sofrimento, né? Para pessoas como Tiago, talvez Glaucia Medeiros, parece que está anos-luz isso. Como você não tem assunto, né? Parece uma coisa estranha para nós, talvez, para alguns. Mas há gente com sofrimentos desse nível. Um sofrimento terrível, né? Gente que vai ao shopping, vê uma vitrine e quando o vendedor sai e fala, fique à vontade, a pessoa sai e fala, nunca mais eu volto. Tanto que é constrangedor lidar
com o contato com o outro, o enfrentamento do outro, tanto que a sua estima não consegue alcançar um patamar de achar o outro igualmente valoroso, valioso como ela mesma. Pessoas podem ter baixa estima por causa de questões sociais. Por exemplo, perdas financeiras, viver num lar onde há muita opressão financeira, muito conflito, muita tensão. Hoje na Espanha, um número enorme de jovens estão fazendo interrogações sobre o seu futuro. Questões sociais podem deixar pessoas com baixa estima. Outras vezes por causa de perdas, de medos, de ameaças. 12 discípulos morrendo de medo, algumas mulheres sem nome, trancadas num lugar, portas fechadas, cheios de medo. Diz o texto, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Uma estima rebaixadíssima. 12 pessoas morrendo de medo do império, morrendo de medo de si mesmo, morrendo de medo de ter acreditado numa farsa, morrendo de medo de não ser verdade o que creram. Às vezes a baixa estima acontece por períodos. Você perdeu alguma coisa, você foi confrontado. Mas outras vezes é uma coisa crônica, a vida inteira você ser pequena. E às vezes porque você é pequeno se torna tímido, e às vezes se torna arrogante. É um juiz, é o mais poderoso da cidade, é o mais poderoso do país. Mas tem vazios dentro de si mesmo, duvida, no fundo duvida, acha que é fake. Não sou tudo isso. Se as pessoas soubessem que eu não sou tudo isso. Se as pessoas soubessem. Eu creio, irmãos, que quando Jesus nos chama ao seu lar de amor, quer nos curar. Quer nos curar dessa pequenez que nos impede de tentar mais. Quer nos curar dessa pequenez que nos faz ter medo do outro, de carne como nós. Quer nos curar dessa arrogância que torna o outro indiferente. Quer nos curar desse olhar de que não me importo. Quer nos ajudar a fazer como Zaqueu desce. Eu quero ir para a tua casa. Quero te ir num lugar de baixo. Vamos lá. Quero te olhar amorosamente e te constituir como filho. Quero te dizer, você é valioso, você tem valor. Levanta-se, olhe, encontre outros. Porque o caminho é grande e você precisa restaurar a sua dignidade. Mas, enfim, irmãos, muitos motivos podem levar a isso, a esse lugar. Mas eu queria falar um pouquinho de como é que a gente pode desenvolver uma autoestima mais aceitável, mais saudável. Voltando à história do cego, Jesus toca nele, pela segunda vez ele vê o rosto de Jesus. E Jesus diz uma coisa enigmática para ele, ele fala, volta por fora da aldeia. Onde Jesus cura a pequenez que tem a nossa alma, nós somos capazes de andar para onde a gente nunca andou. Quando Jesus cura a baixa estima que temos de nós mesmos, somos convidados a voltar para casa pelo caminho mais longo. Porque podemos conhecer coisas novas, ser desafiados por elas, porque sabemos quem nosso rosto avistou, quem nossa alma conheceu, quem nosso espírito chamou de Pai. Na história do cego, Jesus fala, volta por fora da aldeia. Não curar, mas melhorar a estima e torná-la uma autoestima adequada, importa em que a gente seja convidado a tentar coisas novas que nunca tentamos. A arriscarmos fazer um caminho mais longo que nunca fizemos. A não nos contentarmos com a pequenez do centro da aldeia, do lugar comum, onde você é conhecido como cego, frágil, dependente, é tratado como cego, é visto como cego, é chamado de cego, é tocado como cego, é lembrado como cego. Nós podemos desenvolver a nossa autoestima de modo mais saudável com algumas coisas. Eu queria falar de 4 coisas fundamentais. Primeiro, aceitar a si mesmo. Nós precisamos aceitar mais e melhor a nós mesmos. Segundo, precisamos descobrir que precisamos estar mais em nós mesmos, estar em si mesmo. Terceiro, cuidar do corpo. Quarto, o caminho da fé. Tenho 15 minutos, vou tentar fazer esse milagre de falar dessas 4 coisas rapidamente. Primeiro, nós precisamos aceitar mais a nós mesmos.
Como é que isso se dá? Um grande desafio para nós é nós nos libertarmos das ilusões sobre nós mesmos, das grandes ilusões sobre nós mesmos. Das grandes expectativas sobre nós mesmos. Mesmo o Ike Batista, o homem mais rico do país, se ele decidir investir em todas as áreas nesse país, não vai ter dinheiro. Então, mesmo ele, com todo o dinheiro que tem, precisa desistir de grandes ilusões que não comportem os riscos do negócio que ele quer fazer. Nós também. Não negócio. Mas precisamos desistir daquelas grandes ilusões da juventude, da adolescência, que eu posso tudo, eu faço tudo. Eu gosto de meteorologia, de zootecnia, de biologia, de astronomia. Quero saber um pouco de tecnologia. E não posso desprezar conhecer um pouco de, sei lá o quê, psicologia. Desistir um pouco. Nos liberarmos das ilusões de grandeza sobre nós mesmos. Nós temos um tamanho. Né? Ter dinheiro, conquistar recursos é muito importante, mas todo o dinheiro do mundo não vai fazer nascer um camarão de 25 centímetros. Impossível. Então, tem limites. A nossa relação com o mundo e com as coisas tem limites. E nos libertar das ilusões sobre nós mesmos é aceitarmos o fato de que nós somos precários, pequenos. Isso vai nos ajudar a viver outras riquezas na vida. Dentro dessa ideia de aceitar a si mesmo, é muito importante a gente aceitar e nos reconciliarmos com a nossa própria história. A nossa história, queridos, é um capital que nós temos. E com o capital a gente pode fazer algumas coisas. Eu posso fazê-lo crescer e transformar ele numa outra coisa. Eu posso fazê-lo diminuir. Eu posso ficar agarrado àquilo a vida inteira, né? Como o cara que recebeu um talento e aquilo não render nada na minha vida. Você precisa aceitar e se reconciliar com a sua própria história. Não adianta nada hoje você dizer, minha mãe era uma pessoa assim, meu pai era uma pessoa assado, se tivesse uma mãe como você teve, eu não tive, se tivesse um pai, se tivesse um irmão, não tivesse acontecido comigo aquela minha história com aquele tio. Queridos, às vezes há coisas que nos acontecem entre os 10 e 20 anos. E a pessoa com 50 anos ainda está presa àquela história dos 10 e 20 anos. A vida é hoje. A bênção é para agora. O Senhor nos chama a viver já. Nós precisamos ir para frente. Eu era tão feliz com aquele marido, vivemos juntos 24 anos. No mês que a gente ia fazer 25, ele pegou e me trocou por 2 de 25. Então, eu sou uma pessoa infeliz, assim. Ou ao contrário. Poxa, foi um cara super abençoado e tal, e de repente meu filho rompeu com tudo, foi embora e tal. E nós estamos aqui arrasados. Gente, tudo bem. Paremos, lamentemos, choremos. Depois nos levantemos, andemos e prossigamos. Precisamos fazer isso. Nós precisamos nos reconciliar com a nossa vida, com a nossa história. Precisamos avançar. Precisamos avançar. Aceitar e nos reconciliarmos com a nossa própria história. Chega disso. Mas na minha família ninguém nunca teve nível superior. Por que esse negócio todo? Eu não quero, preciso isso. Querido, sonhe alto. Sonhe para frente. Vá em frente. Deus tem mais coisas para a sua vida. Do Senhor é o reino, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Você é filho desse Senhor. Precisa avançar com alegria, mas não ponha seu coração só nisso, porque enganoso também é o nosso coração. Dentro dessa categoria de aceitar a si mesmo, também é muito importante nós nos aceitarmos a nós mesmos com humildade. O Dobson disse uma coisa interessante. O Dobson é um psicólogo americano. Diz algumas coisas que são americanas demais e outras que são universais, mas uma delas é a seguinte: humildade é aceitar a verdade acerca de si mesmo. Somos precários, somos passageiros, humildade é aceitar a verdade sobre si mesmo. Precisamos dessa humildade para lidar com as coisas, para lidar com o que temos, o que não temos, o que desejamos. Há muitas pessoas com baixa estima que são muito arrogantes, extremamente arrogantes. E usam essa arrogância sem saber como uma capa para cobrir as lacunas do baixo valor que tem em si mesmo. É próprio da arrogância a cegueira. Quanto mais arrogante, mais cego, né? Então, a humildade é um convite para a gente olhar para a gente e saber, caramba. Somos, na realidade, miseráveis, pobres, cegos e nus, mas Ele nos ama. Isso é incompreensível, mas é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Ele nos ama e nos chama a seu lar de amor.
Aceitar a si mesmo significa também ser capaz de rir de si mesmo. Não sejamos tão sérios, irmãos, não sejamos tão graves. Né? Não sejamos a vida inteira como adolescentes com medo de micos. Ai, que mico, ai, que ridículo, ai, que horror. Gente, aprenda a rir de si mesmo. Uma pessoa que não sabe rir de si mesmo não alcançou um nível de clareza sobre si mesmo. Irmãos, nós temos muitas histórias ridículas na vida, e perceber isso é saúde. Perceber isso é saúde. Certamente é saúde. Eu creio que Jesus riu algumas vezes dele mesmo. Como assim, Jesus? Jesus. Estava cheio de saúde quando andou entre nós. Cheio de saúde. Num cântico messiânico que Isaías faz, diz assim: ele era o mais rejeitado entre os homens, como um de quem os homens escondem o rosto. Não havia nele beleza alguma, e nós o reputávamos como ferido, aflito de Deus. Aflito de Deus. Não havia nele beleza alguma, rejeitado entre os homens. Jesus entende tudo de baixa estima. O autor de Hebreus diz que todo sentimento humano, todo sentimento foi experimentado por ele. Então, é nesse Jesus que foi o mais rejeitado entre os homens que você precisa invocar como Deus para tratar da sua baixa estima e para romper sua vida e tentar coisas novas e aprender esse lugar de dignidade que Deus imputa a você como imagem e semelhança dele. Então, aceitar a si mesmo é libertar-se das ilusões sobre si mesmo, é aceitar e se reconciliar com a sua própria história, deixar de usar essa história como capital e contra você. Eu sou assim porque se eu não tivesse uma vida assim, tudo bem, você teve, mas vá em frente. Viva a vida. Faça alguma coisa daquilo que fizeram com você. Você é livre para isso. A sua história é barro nas suas mãos. E o grande oleiro pode ajudar você a fazer diferença na sua vida. A não ficar mendigando amor e afeto. E a também não ser arrogante para não pedir amor nem afeto. A encontrar o lugar do meio, que é o lugar da saúde. A segunda condição é estar em si mesmo. Bom, tenho 5 minutos. Estar em si mesmo significa confiar em seus próprios sentimentos. Confiar no que você sente. Há pessoas que a vida inteira não arriscam confiar no que sente. Você vai por aqui? Vou. Vai por ali? Eu vou por ali. Então vou por ali. Mas você não ia por aqui? Não, mas já que todo mundo vai por ali, eu vou ali também. Vem cá, você gosta de comer isso? Gosto. Mas isso aí está cheio de gordura trans já, então não gosto. Mas gosto, então come. Não come. Irmãos, há pessoas que não conseguem confiar em seus próprios sentimentos. Estou sentindo que não devo ir, acho que não vou não. Que isso, vai? Então eu vou. Aí vai, acontece. Puxa, bem que eu senti que eu não devia vir, por que eu venho? Porque aprendeu a não confiar nos seus sentimentos. Então o sujeito, vive a vida assim. Você precisa estar em si, começar a confiar mais no que você sente. Não é confiar no seu coração enganoso, mas confiar no que você sente. Não, peraí. Todo mundo sente A, eu sinto B. Peraí, eu vou ver. Quem sabe B é melhor na minha caminhada do que A. Não ter opinião. Outra coisa que tem a ver com estar em si mesmo é não depender do humor dos outros. Eu não tenho alegrias porque fulano está sempre de mau humor, fulana está sempre de mau humor. Queridos, nós não podemos depender do humor dos outros. Nós vamos fazer como aquelas equipes de corporações e de empresas que as pessoas sempre dependem, chegam para a secretária. E aí, como é que está o chefe? Hoje o homem está, nem cumprimentou. Ai, meu Deus. Aí todo mundo, nossa, hoje ele não está bem. Então fica todo mundo dependendo do humor do chefe para poder decidir coisas cruciais na vida da empresa. E aí chegou outro dia, como é que ele está? Nossa, chegou assobiando, cumprimentou todo mundo, beijou a mão da secretária. Hoje você pode pedir todas as coisas que o sujeito vai te atender. Às vezes a gente vive assim em família, a gente depende do humor do outro. Depende do humor do outro. Né? E aí fica infeliz, eu não sou feliz, não consigo, porque, queridos, nós não podemos depender do humor do outro. Tenha um humor que seja saudável, mas se você não consegue, se de fato é muito difícil para você, procure um especialista. Quem sabe você tem dificuldades, quem sabe você tenha mais do que um hábito, quem sabe você tenha de fato uma dificuldade, e você pode buscar ajuda, pode receber ajuda. Mas não se conforme com aquela coisa assim,
Meu avô tinha mau humor, meu pai tinha mau humor, eu também sou assim, de mau humor. Isso é doença, distimia primeiro, talvez outra coisa mais grave. Procure ajuda, você vai melhorar e sua casa vai melhorar também. Mas quem vive com pessoas assim, ou quem é assim, precisa estar mais em si mesmo. Não depender dos outros. Não depender dos outros. Eu me lembro muito, não com relação a estar em si mesmo, mas em respeitar os sentimentos. Uma mulher maravilhosa que eu conheci, Tico e outros irmãos aqui conheceram. Tico, desculpa a intimidade. Irmã Adélia Meneghetti, mulher de Deus preciosa, uma igreja querida lá a igreja de Bento Ribeiro, de onde tenho membresia por misericórdia dos irmãos, embora passe a vida inteira indo a outros lugares, de querendo ir lá. Mas, enfim, me lembro que nós éramos adolescentes, imagina, isso foi no século passado, né? Nós, eu e outros. Chico é de outra geração. E tinha uma coisa que intrigava a gente. Essa irmã, Adélia, era uma pessoa assim. Se o culto, a mensagem era maravilhosa, de um pregador maravilhoso, ela estava feliz, louvava a Deus, achava maravilhoso. Se o culto, se a mensagem era de alguém, um seminarista que titubeava, que não dizia coisa com coisa, ela levantava e adorava, louvava a Deus, achava maravilhoso. E as adolescentes chamavam atenção, meu Deus, como é que pode? Pode acontecer qualquer coisa, ou nem acontecer culto, ela vai cultuar, vai se alegrar, ela vai achar ótimo. E até hoje eu me lembro dela, lembra disso, Chico? A mulher conhecia o Senhor, tinha intimidade com Deus, tem intimidade com o Senhor. Nada afetava o humor dessa mulher. Na época, casada com um homem que não conhecia Deus, difícil coisa, mas, gente, nada afetava. Nós precisamos estar mais em nós mesmos, não depender do humor dos outros, nos centrarmos naquilo que já achamos como alegria. A alegria também tem que ser exercitada, sabe? Tem que ser exercitada. Tem gente que diz assim, eu queria tanto ser alegre como você, mas eu sou triste assim, eu tenho esse jeito triste assim de ser. E exercita a tristeza todos os dias. Tem um compromisso com ser triste. A minha família, todo mundo é assim, compenetrado. A alegria tem que ser exercitada, queridos. Nós precisamos nos dar a permissão de alegria, de sermos alegres, de sermos... Já aconteceu tanta coisa na minha vida. Nos últimos 7 anos houve uma coisa grave a cada ano. Então, eu não estou condenada a ser triste e grave. Preciso lembrar que Deus me chamou ao seu lar de amor e que me chama ao contentamento. Paulo disse, estejamos contentes. Tem abrigo, alimento, provisão. Estejamos contentes. Não, estar em si mesmo também significa não firmar-se em nosso alto desempenho. É muito bom você ser uma pessoa produtiva, você fazer coisas, você ser elogiado, você, por exemplo, seguir o caminho da academia, chegar a um pós-doc. Maravilha isso. Mas, irmãos, isso é só desempenho. A alma da gente precisa de outras coisas. Precisa de um lugar de repouso, de alimento, de encontro. Você pode ser a pessoa mais próspera ou a mais pobre, que não tem nada, e tem muita alegria, uma alegria enorme, uma alegria tremenda, tremenda. Nós precisamos estar em nós mesmos, a partir da ausência de comparação. Não se compare com outras pessoas. Não fique ligado em performance, sua estima vai ficar abaixo por isso. O homem no tanque de Betesda, entre outras condições, se comparava incessantemente. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Mas a resposta estandardizada dele era, olha só, fico me comparando aqui, que tem gente que vai mais rápido, tem gente que ganha corrida, tem gente que vai em 3 segundos, tem gente que é curado em 20 segundos, tem gente que é curado em 1 minuto e meio, e eu levo 1h30 para chegar lá, então não sou curado. Irmãos, há pessoas que passam a vida inteira se comparando com outras, a vida inteira se comparando com outras. Isso não vai acabar bem. Quando o modelo, a referência é sempre o outro, e sempre o outro que vence, que ganha, e você sempre olhando para o menos, isso não vai acabar bem. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que atribui valor a você. Olhe para aquele que olha para Zaqueu e fala, desce, eu quero descer. Desce, eu vou contigo à tua casa. Lembrando que os lugares mais inferiores é o lugar onde também Jesus quer visitar e pode visitar. Para transformar num movimento de generosidade sobre a vida. Ele quer fazer isso conosco. Estar em si mesmo, não confiar em seus próprios sentimentos, não depender do humor dos outros, não firmar-se apenas em alto desempenho, não comparar-se incessantemente com outros. Terceira coisa é cuidar do corpo.
Muitas pessoas melhoram muito a sua estima quando cuidam do seu corpo. Cuidar do corpo é essencial. Não porque a nossa sociedade é uma sociedade muito visual, nós estamos muito ligados à imagem. Mas cuidar do corpo dá uma certa satisfação de você estar bem, de gostar de você. Cuide do seu corpo, cuidar do seu corpo pode lhe dar outras formas. Às vezes, há pessoas que sofrem por algumas dificuldades, olham para o espelho e não gostam de si mesmo. E às vezes uma ajuda específica da ciência nesse aspecto pode trazer uma autoestima tremenda. Os cirurgiões plásticos são testemunhas de quanta gente que passa por cirurgias corretivas readquirem uma autoestima tremenda. Então, às vezes não é isso, é de fato alguma coisa ligada à alimentação, a exercício. Cuidar do seu corpo é alguma coisa muito importante. E isso pode, de fato, mexer na sua estima e pode lhe ajudar muito, muito, muito. Finalmente, irmãos, o caminho mais sobremodo excelente para desenvolver uma autoestima sustentável e saudável é o caminho da fé. O caminho da fé, aquele caminho que eu vou trilhando a partir do conhecimento do Senhor, mas que eu vou me aprofundando nesse caminho, a exemplo do cego que caminha com Jesus, e que eu vou descobrindo coisas novas acerca do Pai e acerca de mim. Nossa antropologia, o conhecimento do homem, vai impactar nosso conhecimento de Deus, nossa teologia. E nossa teologia também melhora quando nós conhecemos mais a nós mesmos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Ter isso como compromisso todos os dias. À medida que eu vou me expondo à palavra de Deus, eu vou entendendo quem é esse Deus que me ama, quem é esse Todo-Poderoso, quem é esse soberano, quem é esse Rei dos Reis, quem é esse Senhor dos Senhores, quem é esse que me ama com amor apaixonado, impressionante, e vou descobrindo o meu valor para Ele. E quando você está diante do valor em si mesmo, você pode enfrentar as situações da vida com mais possibilidades de lutar e de vencer essas situações. Isso não quer dizer que você deve se tornar um super-homem, que um cristão é assim, mas que certamente o caminho da fé vai melhorando a sua estima, vai trabalhando, vai melhorando o seu olhar, melhorando a sua possibilidade de lidar com quem não te aceita, de lidar com quem te rejeita, porque aquele que te fez, que te ama, te aceita, te deseja e te diz: filho, você é aceitável, desejável, perdoados estão os seus pecados. O caminho da fé passa pela exposição à palavra. Eu estou convencida, disse isso nessa igreja muitas vezes, antes de ter cabelos brancos. Nós somos resultado daquilo a qual nós nos expomos. Nós precisamos desesperadamente nos expor à palavra de Deus para sermos transformados por ela. Nós precisamos ler a palavra de Deus como quem tem sede e descobrir que essa palavra vai lendo a nossa alma, lendo o nosso espírito e nos dirigindo. A segunda coisa, no caminho da fé, você precisa ter um grupo de oração amoroso. Procure a Deus um lugar secreto, mas ore com alguém, ore com pessoas num grupo amoroso. Essas pessoas vão te ajudar a perceber quanto o Pai se importa, quanto Ele cuida de você, quanto Ele cuida dos passarinhos e de você também. E isso pode mexer certamente com a sua estima diante do mundo. Você não vai controlar o mundo, você vai aprender um lugar que espiritualidade se entende como o lugar mais alto da espiritualidade. Você vai aprender um caminho de rendição, estar rendido na presença dEle e ser capaz de enfrentar todas as vicissitudes também com uma estima melhor de si mesmo. Um outro caminho, que faz parte das disciplinas espirituais, é a meditação na palavra. Diferente de ler, gastar um tempo significativo meditando, refletindo, dialogando, estando em silêncio com aquele que nos fala. Finalmente, a ajuda de uma comunidade de fé revelada nos irmãos, o seu amor amoroso, pode nos ajudar a ver como nós valemos diante de Deus. Queria concluir falando da alegria de cooperar um pouco para falar desse cuidado da alma, da cura da estima. Não se conforme com a baixa estima. Não se conforme com vivências, às vezes, episódicas e
sazonais ou transitórias, onde a sua estima está lá embaixo. Deus quer te ensinar algumas coisas. Eu e você continuamos sendo miserável, pobres, cegos e nus. Mas Ele nos ama como filhos. Ele nos chama como filhos amados. Ele ama ouvir a nossa voz. Ele entregou o mais valioso, o mais precioso que Ele tinha no universo, o seu Filho, por nós. Ele quer nos levar ao lugar do meio. Nem a arrogância, que é cega e que encobre uma baixa estima, nem uma pequenez que nos impede de olhar o olho de um outro homem e não temê-lo, e não ficar tremendo diante da sua crítica ou da sua desqualificação. O Senhor quer nos levar num lugar onde a gente tenha pacificação com a gente mesmo, e onde a gente aceite o jeito que a gente tem. As sombras, as fraquezas, as luzes que temos, a luz que temos, as dores, e sabemos que somos peregrinos sobre a terra, marcados pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe vocês. Eu queria orar por vocês. Vamos ficar de pé. Queria agradecer ao Senhor essa manhã, essa palavra preciosa que Marcos nos dá, falando do cego, essa narrativa, esse salmo maravilhoso que exalta Deus, mas que fala que é um homem para que dele te lembres, e nos diz: tu fizeste o homem um pouco menor e tu coroaste eles de honra e de glória. Essa palavra do salmista que nos ajuda a entender e a ver o valor de Deus por nós. Queria orar nessa manhã por homens e mulheres aqui que têm lutado a vida inteira com uma imagem de pequenez sobre si mesmo. Quero orar aqui hoje por gente muito bem sucedida por fora, mas muito apequenada por dentro. Quero orar aqui por gente forte e agressiva, que no fundo é frágil, miserável, pobre, cega e nua. Quero orar por mulheres aqui que se tornam vítimas muito cedo e continuam sendo vítimas agora. Demais desse lugar de vítimas. Deus quer libertar você desse lugar. Quero orar por mulheres aqui indiferentes, que precisam achar um lugar da estima adequada, a ternura de Deus no coração. Ternura que humaniza a gente, que nos ajuda a lidar com o mundo no tamanho que o Senhor nos permite ter, sabendo que o grande tamanho é dele, não nosso. Queria orar por você e por mim, para que o Senhor, que me ajuda a saber que eu sou precária sobre a terra, você também, quer dar a você e a mim a experiência dessa dignidade, desse valor em si mesmo, desse respeito próprio, que pode ajudar você a ter relacionamentos sem manipulações. Sem manipulações. Deus, na figura de Jesus, nos aponta a saúde do homem integral. Ele é o modelo da saúde. A Bíblia diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer, mas que também é pai de consolações. Que coisa maravilhosa isso. Que coisa maravilhosa. Vamos orar. Vamos falar com ele. Eu não sei como está seu coração. Também, se eu soubesse, mesmo que eu estivesse no meu consultório, isso não faria grande diferença, porque eu não posso fazer nada. Mas aquele que pode está no meio de nós. Aquele que nos fez está no meio de nós. Vamos falar com ele. Vamos falar do nosso lugar de arrogância ou de pequenez. Vamos curvar nossa cabeça e antes curvar nosso coração. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Soberano do universo, Deus de todo o universo. Amoroso Deus, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso Deus, em quem encontramos em Jesus Cristo o modelo, a face amorosa do Senhor. Ó, estrela da manhã, rosa de Saron, desejado de todas as nações, Filho do Altíssimo. Ó, sol da justiça. Ó, tu cujas mãos, cujo amor, cujo coração é misericórdia. Ó, tu que te entregas por nós, vertes o teu sangue, abre um caminho e nos chama, vem, filho amado, vem.
Ó, tu que nos atrais a ti com teu amor maravilhoso, 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 maravilhoso. Oh, santo é o teu nome, digno, justo. Nós queremos nos unir a todas as vozes que no teu santo templo dizem glória, glórias ao teu nome. Te glorificamos nessa manhã, Senhor do universo. Te glorificamos nessa manhã, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te glorificamos porque achaste por bem amar pessoas como nós. Senhor, muitos de nós somos aqui como hamsters diante de um homem. Somos os hamsters de Deus e tu nos amas, Senhor. Não para nos tornar como hamsters, mas para nos tornarmos como pessoas dignas diante de ti. Meu Deus, olha para homens e mulheres aqui. Ajuda cada um de nós a encontrar a nossa própria precariedade. Nesse lugar, o teu amor. O teu amor. Tira de nós a arrogância e a mudez da família, Senhor. Tira de nós, Senhor, a desistência de melhorar as histórias do casamento. Tira de nós, Senhor, a certeza de que não cresceremos, porque outros irmãos ou irmãs estão na nossa frente. Senhor, tira de nós esse lugar de pequenez da alma, de miséria do coração. Mas fala conosco para tratar isso que em nós é semente de um outro tempo, Senhor. Essa semente de um outro tempo, um tempo de olharmos com tranquilidade, com calma o outro, Senhor. De não nos firmarmos no humor do outro, mas sabermos que somos amados, Senhor. Somos queridos por Ti. Eu oro por homens e mulheres aqui, Senhor, que precisam ser bênçãos maiores nas suas casas. Precisam ser um sinal do reino nos seus trabalhos, nos seus negócios, nas suas empresas, nos seus projetos, na academia, Senhor. Eu oro por jovens e adolescentes que às vezes temem tanto o futuro, ou que cegamente acham que podem manipular todas as coisas. Na realidade, Pai, todos nós aqui nesse lugar somos muito necessitados do Teu amor, que pode corrigir a nossa estima e colocá-la num lugar de saúde. Cura meus irmãos e a mim, Senhor, de tal maneira que daqui a pouco, um tempo depois, onde nós chegarmos, o reino de Deus também chegue. Faz esse sinal na nossa vida. Purifica o nosso coração. Limpa-nos dos nossos pecados, Senhor. Dá-nos a experiência da água boa do Teu Espírito, nos limpando, nos renovando, nos fazendo ser como cego. Ah, Senhor, esse cego somos nós. Estendendo a nossa mão e sendo seguras pela Tua mão. Ajuda-nos, o que quer que isso signifique na vida de meus irmãos e irmãs aqui, sair para fora da aldeia e voltar por um outro caminho. Um lugar onde não somos mais vistos como cegos, não somos mais tratados como cegos, não nos comportamos como cegos, não temos pena de nós como cegos, mas num lugar que, tendo visto o Teu rosto, capazes de enfrentar e desafiar o novo de Deus na nossa vida. Muito obrigado pelo que o Senhor falaste conosco nessa manhã. Eu, tua filha, menor dos irmãos aqui, me alegro em partilhar essa palavra do Senhor com eles. Me alegro em estar nesse lugar de partilha, porque tão grande é o teu amor por nós, que a gente entenda um lugar de dignidade e não de vitimização. Um lugar de alcançar e conquistar grandes coisas por causa do reino, para o reino e por causa do sinal do reino na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, Cordeiro de Deus, mas também Leão de Judá. Eu oro em nome de Jesus, o mais rejeitado entre os homens, mas aquele que tem na mão um livro e pode abri-lo, é digno para abri-lo. Eu oro em nome de Jesus, homem como nós, nos caminhos poeirentos, andou ele em Nazaré e na Judéia, mas que hoje caminha sobre estrelas. Eu oro em nome de Jesus, que nos ama, que nos chama de filhos, e que um dia, a cada um de nós que persistir na fé, vai dizer:
Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu oro em nome desse Jesus, amado nosso, estrela da manhã, querido da nossa alma, no nome dele, com gratidão pela resposta a essa oração e pela transformação que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida. No teu nome. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, podem assentar-se. Obrigado pela paciência. E o almoço nos chama e a graça de Deus sempre também.